primeiro uma satisfação pela coincidência, né, de encontrar o Vitor Hugo hoje, 25 de agosto, Dia do Soldado. Ele que foi um oficial do Exército Brasileiro de escol, Força Especial. Não somente isso, posso dizer que honrou o fato do Duque de Caxias ser considerado, aliás, foi o único duque do período do Império, ou seja, que era a maior honraria que havia no período monárquico, que não pertencia à família imperial. Foi o único. Ele era considerado o pacificador e exerceu muitas vezes o papel político. E eu fico feliz de ver o Vitor Hugo, que foi uma das demonstrações de alguém que honrou a farda, vai para a vida política, foi líder do governo, como ele falou, do governo Bolsonaro, mas hoje volta a Goiás, é vereador e tenta voltar à Câmara dos Deputados. E eu torço muito pelo retorno do Vitor Hugo à Câmara dos Deputados. Mas eu queria perguntar para ele sobre a situação aí em Goiás, Vitor Hugo. Eu vejo que a chamada terceira via, o único estado da terceira via em que realmente há um candidato competitivo é Goiás, ou pelo menos era Goiás. E eu digo para você que eu vejo nas pesquisas que a esposa do Caiado está ali brigando por uma vaga no Senado. Vejo que o Gayer está muito bem ali, talvez consiga chegar ali disputando com com a esposa, né, do ex-governador. Mas vejo também que o que era vice-governador também tá na frente ali, ou seja, o Caiado é considerado alguém que fez um governo que posso dizer que a população o encara, pelo menos ao seu grupo político, como alguém que fez em prol do Estado e está sendo reconhecido. No entanto, eu tenho falado sobre o voto útil. Eu queria te perguntar, Vitor Hugo, como está a situação do voto em Flávio Bolsonaro em Goiás? Será que agora, na reta final, a gente vai observar o voto útil aí também em Goiás, aumentando, eu posso dizer, a aderência com a campanha do Flávio Bolsonaro? Você que está aí nesse estado, que posso dizer que é o único estado em que o Caiado aparece ainda ali à frente ou disputando nas pesquisas? Coronel Gerson, primeiro também externar a minha satisfação de estar aqui, né, com o senhor, discutindo, debatendo os temas do Brasil, justamente no Dia do Soldado. Isso é um orgulho para nós. Eu tenho orgulho de ter pertencido à Força Terrestre por 21 anos, né? E quando o senhor fala do Duque de Caxias, eu também tenho um grande orgulho na minha vida. Já mostrei para o meu filho diversas vezes. Eu tenho a medalha Caxias, que é a medalha que somente um oficial por turma recebe, que é aquele que tem a maior média intelectual conjugada com a maior conceito para o oficialato, né? Então, na minha turma, eu fui o primeiro colocado dela, né? Desde o concurso para a SpaceX, o concurso geral da escola, até o último momento da academia, e ter a medalha Caxias, que hoje, né, hoje é o nosso patrono, o Duque de Caxias, é para mim um grande orgulho. Então, parabéns aí também pelo Dia do Soldado e parabéns a todos os militares, não importa a cor da farda que usa. Hoje, tenho certeza, todos, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros, se orgulham desse dia, né? O Dia do Soldado. E, Coronel, aqui realmente a gente vive uma situação particular, lógico. Goiás tem uma densidade demográfica que é muito pequena em relação ao todo do país. Embora o Caiado tenha uma aprovação muito grande aqui, né, saiu do governo com aprovação em torno de 80%, né, e foi eleito e reeleito. Eu fui até candidato contra ele em 2022 ao governo de Goiás, por isso que eu não fui à reeleição, mas fruto muito do que ele fez durante a pandemia aqui no estado, fechou tudo, se contrapôs em relação às políticas do Bolsonaro. O presidente Bolsonaro me pediu para ser candidato ao governo, para que houvesse uma contraposição, inclusive um palanque genuinamente bolsonarista naquele momento, né, para contribuir para a eleição do presidente. Eu tive mais de 500 mil de votos no estado, mas não venci a eleição e por isso hoje sou vereador, né? O vereador até mais bem votado de Goiânia na última eleição. O Caiado é muito bem avaliado aqui em Goiás, mas é um desconhecido no âmbito do país. A gente vê isso, o grau de desconhecimento dele. Eu fico triste de ver o Caiado partindo para cima do Flávio em várias oportunidades, criticando, expondo. Acho que seria muito mais produtivo para nós que a direita se unisse desde já. Por isso que o Flávio abordasse essa questão do voto útil. Isso é muito importante, porque nós não podemos esquecer que a batalha esse ano é uma batalha muito difícil.
eu torço, faço campanha para o Flávio aqui todos os dias. Estamos andando aqui o estado, né, na minha campanha para deputado federal, tenho andado, percorrido os municípios fazendo campanha para ele. Aqui em Goiás é um estado de direita, bolsonarista, conservador. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade do país. E a esquerda já esteve fora do governo e ainda assim, 2022 deu muito trabalho e hoje eles estão no poder. Então agora eles com a máquina, nós precisamos realmente fazer um esforço muito grande de união e eu preferia que isso acontecesse desde já no primeiro turno. E o voto útil, a defesa do voto útil, ou seja, votar em quem tem efetivamente chance de vencer o PT desde já no primeiro turno, ela contribui para esse cenário, que é o cenário do Flávio. Se não vencer no primeiro turno, pelo menos ir para o segundo turno de uma maneira mais competitiva, mais já unida, com os discursos alinhados, sem os desgastes que os próprios outros candidatos de direita, centro-direita, tentam fazer no Flávio, né, que é o candidato mais bem posicionado, é o candidato ungido pelo presidente Bolsonaro, né, ele, inclusive essa semana, Coronel e Serrão, eu tive uma satisfação, assim, era um misto de raiva com felicidade. Por quê? Eu andando por Goiás essa semana, olha que coisa interessante. Eu estava com o bottom aqui, né? E no meu bottom tem lá o meu número e tal, e tem a imagem do presidente Bolsonaro e a imagem do Flávio Bolsonaro. E aí uma senhora na rua chegou para mim e falou assim: eu posso até estudar votar em você, Vitor Hugo, mas eu não voto, e olha só, eu não voto nesse aqui. E eu pensei que ele estava falando do Flávio, mas estava falando do Bolsonaro. Aí eu falei, essa aqui deve ser petista. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas eu gosto muito do Flávio, eu acho o Flávio mais ponderado, no Flávio eu vou votar. Aí eu comecei a pensar assim, bom, isso de um lado é um sinal ruim, porque eu acho que ela não entendeu o que o Bolsonaro defendia, ela não entendeu as defesas que foram feitas, os embates e tal, mas por outro lado é sinal de que o Flávio está conseguindo ir além daquele voto que nós já tínhamos, que é o voto da direita. Essa senhora provavelmente não tenha votado no Bolsonaro em 22 e vai votar no Flávio agora, por uma postura como ele próprio se defende, se mostra alguém mais ponderado, é um Bolsonaro que é mais moderado e que vai conseguir pegar essa franja da centro-direita, do centro, às vezes até da centro-esquerda, que talvez o presidente Bolsonaro não conseguisse pegar. Então, é um misto de sentimentos para mim, porque quando falou que eu não votava no Bolsonaro, eu já estava numa situação já de, bom, então já não tem conversa aqui, né? E de repente ele olha para o lado, mas nesse aqui no Flávio eu voto. Quer dizer, nós temos chance de vencer, queremos vencer. O Flávio aqui em Goiás, nas nossos levantamentos, percepções, já está na frente, inclusive, do Caiado, talvez pela questão do voto útil, talvez pela questão de que as pessoas entendem que o Caiado foi um bom governador, mas hoje, para presidente, quem consegue vencer o PT, quem consegue vencer o Lula é o Flávio. Então, as pessoas têm respeito por ele, mas, ao mesmo tempo, começam a ter algum tipo de sentimento também de rancor, não de rancor, mas, assim, de desapontamento, porque o Caiado está batendo no Flávio e não haveria necessidade nenhuma de fazer isso. E também essa ideia de que, bom, o voto é útil, é melhor eu votar em alguém que tem chance de vencer do que eu votar no outro candidato que, embora com uma percepção boa, aprovação boa aqui em Goiás, está aí com 5, 4% nas pesquisas.